oficial, os livros devem permanecer ali sob guarda e conservação do oficial responsável, são documentos públicos vitalícios, né? E o artigo 97, ele inicia falando a respeito do extravio, ó, o extravio ou danificação que impeça a leitura e o uso, no todo ou em parte, de qualquer livro do serviço extrajudicial de notas e de registro, deverá ser imediatamente comunicado ao juiz corregedor, assim considerado aquele definido na órbita estadual. Então, tem estados que vão chamar de juiz diretor do foro, enfim. E também deve ser comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, tá? Se cair alguma questão em relação a isso, você vai comunicar para quem? Juiz corregedor e à Corregedoria Geral da Justiça. Qualquer ofício, qualquer atribuição aqui tem essa obrigação de comunicação em caso de extravio ou danificação que impeça a leitura e o uso no todo ou em parte, tá? Então, vocês têm que pensar em 3 ideias-mãe aqui, para vocês conseguirem separar, né? Entender o que é cada procedimento. Quando o registro existe, mas está errado, qual que é o procedimento, né? Quando o registro existia, mas se perdeu, se danificou, qual seria o procedimento aplicável? E quando faltou lavrar ou faltou inserir um dado obrigatório naquele registro, qual é o procedimento, pessoal? Acho que por aí você já consegue visualizar, né? Quando o registro existe, mas está errado, é retificação. Eu vou corrigir, retificar. Se o registro se perdeu, se danificou, pegou fogo no cartório, inundou, então, mas o registro existia, então o procedimento é de restauração. Agora, se faltou inserir um dado obrigatório, por exemplo, faltou o nome da avó na certidão de nascimento ali da pessoa, né? Então, o nascimento está lá completo, mas faltou inserir o nome da avó, ficou lá em branco, né? Isso acontece, tem muitos casos assim de livros antigos. Então, é um caso de suprimento parcial. Ou então, se, por exemplo, você recebeu uma certidão de nascimento do seu filho, mas por algum descuido do oficial, do escrevente, à época da lavratura daquele assento, não foi lavrado aquele assento no livro, então eu vou ter que suprir, né? Foi entregue certidão às partes, mas o ato não existe ali no assento, né, no acervo da serventia. Então, essas são as 3 ideias para vocês conseguirem diferenciar. Está errado e existe, corrige, retifica. Existe, se perdeu, extraviou, danificou. Lembra que para restaurar, eu restauro aquilo que está quebrado, né, danificado, né, e suprir aquilo que falta. Então, quando a gente olha para o defeito do procedimento, fica muito mais fácil conseguir identificar em qualquer questão que cair a respeito desse tema, vocês conseguem identificar qual vai ser o procedimento correto adotado. Lembrando que antes esse procedimento de restauração só era realizado sob o crivo do judiciário, né, não era possível fazer diretamente no RCPN, o que demandava muito tempo, muitas pessoas ficavam anos aí na justiça aguardando, enfim. E agora essa regra mudou, hoje os interessados podem proceder com essa retificação diretamente com essa restauração ou suprimento diretamente no RCPN. Não estou conseguindo mexer meu mouse aqui na tela. Deixa eu abrir aqui. Lá no provimento 149, no Código Nacional de Normas, ele traz ali né, a obrigação do oficial de comunicar, do oficial ou do tabelião de notas de comunicar ao corregedor e também à corregedoria. E no artigo 199, ele vem falando que é vedada a abertura pelo oficial, e ele misturou ali um pouco, né? Já colocou o registro de imóveis ali junto no bolo. Tem alguém falando alguma coisa aqui no grupo? É para ficar com a câmera aberta ou fechada. Tanto faz, Elaine, do jeito que você quiser, tá? Então, ele misturou ali no 199, e é o seguinte, o registro de imóveis não pode abrir um mesmo número de matrícula para imóveis distintos, né? Existe o princípio da unitariedade matricial, então cada imóvel tem o seu número de matrícula, certo? E daí, no parágrafo único, diz que
o oficial de registro de imóveis que mantiver em sua serventia matrículas para imóveis com o mesmo número de ordem, ainda que seguido de a posição de letra do alfabeto, observará o disposto no artigo 338 desse Código. E o que o artigo 338 do Código fala? Então, caiu qualquer problema para vocês, falando que no cartório tem dois imóveis com o mesmo número de matrícula, que uma está com o número 3A e a outra está só o número 3, não pode, tá? Então, o que o oficial vai ter que fazer? O artigo 338 fala que não poderão ser abertas matrículas para imóveis distintos com o uso do mesmo número de ordem, ainda que seguido da aposição da letra ou número, tá? Se houver matrículas com o mesmo número de ordem, ainda que seguido de aposição de letra ou número, as matrículas mais recentes deverão ser encerradas de ofício. Gravem isso, tá? Que pode ser feito de ofício esse encerramento da matrícula que está ali, um número duplificado. E para cada imóvel será aberta uma nova, com a data atual, numeração corrente e com remissões recíprocas. Então, você vai encerrar a matrícula mais recente de ofício, tá? E você vai abrir uma nova matrícula para aquele imóvel, a data atual, numeração corrente, você vai seguir a numeração que você já está utilizando, e vai fazer remissões recíprocas lá naquela matrícula que você cancelou, né? Que você encerrou, você vai dizer que houve abertura da matrícula, né? E o novo número é determinado lá. No artigo 200, ainda fala que é vedada a expedição de uma nova certidão de inteiro teor ou de parte de registro de imóvel, transcrição, inscrição, matrícula, averbação, tendo como única fonte de consulta anterior uma certidão expedida pela unidade de serviço extrajudicial. Por quê, pessoal? Porque certidão não é livro, tá? Então, eu não posso expedir um inteiro teor apenas com base numa certidão, não é porque ela foi emitida pelo meu registro de imóveis, pelo meu cartório, que eu vou confiar. Tá? Eu não posso me basear somente nisso. Então, sendo impossível a verificação da correspondência entre o teor da certidão já expedida e a respectiva matrícula, transcrição ou inscrição mediante consulta no livro em que contido o ato de que essa certidão foi extraída por encontrar-se o livro encadernado ou escriturado por meio de fichas no todo ou em parte extraviado ou deteriorado, de forma a impedir a sua leitura, deverá o oficial da unidade de registro de imóveis em que expedida a certidão para a realização de novos registros e novas averbações e para a expedição de novas certidões, promover a prévia restauração da matrícula, transcrição ou inscrição mediante autorização do juiz corregedor competente. Então, o que é isso, pessoal? Chegou alguém no registro de imóveis pedindo a emissão de uma certidão de inteiro teor e ônus de determinado imóvel e levou consigo uma certidão expedida anteriormente. Vamos supor que houve extravio, uma deterioração daquele livro lá do livro escriturado ou por meio de fichas no cartório de imóveis, e não é possível a leitura, né, não consigo ler. Então, qual que é o procedimento? O registrador de imóveis, para emitir qualquer certidão daquele ato, daquela matrícula, daquele imóvel, primeiramente, ele vai ter que pedir uma autorização ao juiz corregedor competente, tá? Vai pedir uma autorização. Aí sim, ele vai proceder à restauração daquela matrícula. Pode ser que todas as fichas ali, né, seguidas, que estão guardadas ali no mesmo compartimento, tenham se perdido, mas ninguém veio atrás de todas elas, né? Então, isso acontece muito no dia a dia. Era uma transcrição lá antes da lei 6.573, por exemplo. Aí hoje vem o cidadão querendo uma certidão daquela transcrição, né? Então, como que eu vou verificar se eu não consigo encontrar aquela ficha lá? Queimou, o cartório pegou fogo. Eu vou pedir autorização para o corregedor permanente, vou restaurar aquela matrícula, né? E depois vou fazer todo o procedimento lá, aquela transcrição, todo o procedimento lá para transformar ela em matrícula, enfim, conforme a norma que a gente, que rege os cartórios, a LRP, né? E depois da autorização que eu vou poder promover novas averbações, registros, enfim. A autorização para restauração do livro do serviço extrajudicial, tanto de notas quanto do registro extraviado danificado, deve ser solicitada ao juiz corregedor, a quem se comunicou o extravio ou a danificação. Então, primeiro você tem a obrigação de comunicar o extravio ou a danificação. Você quer pedir a restauração daquele livro? Pede também para esse mesmo juiz corregedor. Isso é meio óbvio, né?
e poderá ser requerida pelos demais interessados também. Pode ter outras pessoas interessadas, ali, o próprio titular daquele direito, né, no caso, se é um nascimento, um casamento, uma matrícula de um imóvel, ele mesmo pode solicitar ali. Então, a restauração pode ter por objeto todo ou parte do livro, e uma vez autorizada pelo juiz corregedor competente, se for possível à vista dos elementos constantes dos índices, dos arquivos, das unidades de serviços extrajudicial de notas de registro, e dos traslados, das certidões e de outros documentos apresentados pelo oficial de registro ou pelo tabelião e pelos demais interessados. A restauração do livro extraviado ou danificado, ou de registro ou ato notarial, será efetuada desde logo pelo oficial de registro. Para a instrução do procedimento de autorização de restauração, poderá o juiz competente requisitar novas certidões e cópias de livros, assim como cópias de outros documentos arquivados a serventia. Então, o juiz corregedor competente autorizou. O que eu posso utilizar para poder comprovar aquele registro, né, e poder restaurar aquele documento? Eu posso me utilizar dos índices do cartório, dos arquivos, né, a gente tem caixa de arquivos, né, antes da digitalização, tudo era arquivado em arquivo morto, dos arquivos das unidades de serviço extrajudicial, de notas e de registro, os traslados que foram expedidos, certidões e outros documentos, né, que possam provar que aqueles assentos, que aqueles registros constavam realmente ali do livro extrajudicial que foi extraviado ou danificado. Então, tem vários meios de se provar que existe aquele documento ali, de fato, né? Então, por isso que é um caso de restauração. Eu vou restaurar algo que se perdeu, que se extraviou. E então, a diferença entre retificação, restauração e suprimento, agora a gente vai entrar aqui um pouquinho falando sobre o RCPN, tá? A ideia principal para a identificação de qual é o procedimento a ser adotado é identificando o problema, tá? Então, se o registro existe e é legível, mas contém um erro, omissão ou inexatidão, por exemplo, o nome da mãe grafado errado, uma data lançada incorretamente, um exemplo simples aqui de retificação. Pessoal, tem gente que se utiliza do procedimento de retificação para alterar prenome, tá? Eu acho meio complicado isso, porque, é claro, pode ter um erro de grafia, mas a vida inteira a pessoa ficou com aquela certidão daquele jeito, emitiu seus documentos daquela forma, e ela vem para um procedimento que é muito mais fácil, a gente segue o artigo 110 da Lei 6.573, um procedimento muito mais fácil, né, porque o erro que não exija maiores indagações, você pode corrigir extrajudicialmente, diretamente no RCPN. Então, foi facilitado. Agora, a alteração de prenome, eu acho meio complicado, né? Eu estou com um caso aqui que é só uma letra, né? A pessoa se identificou a vida inteira. Eu vou falar o nome porque vocês não sabem o sobrenome, como Simone, mas na certidão dela está Simônia. Mas todos os documentos dela foram expedidos como Simone, e ela se identifica com Simone, né? Então, a gente vai pensar aqui qual vai ser o caso. Se vai ser uma retificação ou uma alteração de prenome, que requer um trabalho mais robusto, a apresentação de certidões, comunicação com os órgãos de identificação, Polícia Federal, enfim. A gente vai estudar ainda o caso dessa cidadã aí para ver como é que a gente vai proceder, tá? Então, retificação é tranquilo, se não houver qualquer indagação, um erro material, digamos assim, retificação administrativa, tá? Aí depois a gente vai falar um pouquinho do procedimento do 109 também, que fala da retificação pela via judicial. A restauração, o livro existe, mas foi danificado, impedida a leitura ou emissão de certidão. Lembrem dessas palavras aqui: extraviado, danificado, impedindo leitura ou impedindo a emissão de certidão. Ele foi danificado ao ponto de impedir que se leia o teor daquele assento e também impedir que seja emitida uma certidão, porque eu não consigo ler, eu não consigo jogar no meu sistema atual, por exemplo, eu não consigo emitir uma certidão com segurança dos dados que constam daquele assento, tá? Livro molhou, queimou, perdeu folha, rasgou. Suprimento, faltou inserir um dado obrigatório, recomendável, ou o ato não chegou a ser lavrado, embora tenha sido expedida certidão. Lembram do caso que eu falei? Já aconteceu muito isso. Professora? Oi. Eu estou com um problema agora recente na minha certidão de nascimento.
Eu fui, mandei lavrar uma escritura do imóvel que estou negociando e pediu para atualizar. Aí só que é do outro município. Eu estou num município, mas no outro. Aí eu fui no cartório, aí disse, olha, vai ter que pagar, que você vai ter que consultar o CRC. Ok. Aí quando eu vejo, olha, não vai poder corrigir porque ninguém encontrou. Não existe. Aí não existe. Aí eu entrei de novo, fui lá de novo. Não, mas é no cartório de Fernandes Belo e o município é de Viseu. Aí tá bom. Aí, quando veio errado o nome do meu avô, veio diferente. O nome dos meus avós diferente. E o nome dos meus pais também diferente. Eu disse, pai, mas estou com a minha certidão aqui certinha. Tá pra Meu. lá, não sei como é que eles vão resolver isso aí. Eles não encontraram naquele cartório porque o acervo tinha sido absorvido por outro, é isso? Ou porque não Foi foi? absorvido por outro. Ah, tá. Então, ele foi para outro RCPN. Aí, esse RCPN que expediu a certidão com alguns erros. Não, não, agora atualizado, né? Atualizado com erros, né? Aí veio com eu. Não, mas minha certidão correta tá aqui. Eu só quero atualizar. Aí, não, mas está constando lá dessa forma errada, é diferente, né? Então, Poxa, como é que vai ser meus documentos? Tudo pela essa certidão de nascimento. E essa outra aí atualizada totalmente diferente. Isso não tem como. Aí tá pra lá. Não sei como é que eles vão resolver. Josué, acontece Deve estar no livro isso, né? Deve estar no livro, e aí a pessoa que fez a certidão é que errou. O correto é o que está no livro, né? Não, correto foi o que me entregaram. O que tá no livro que tá errado. Não, gente, calma aí, mas aqui agora é a hora da aula. Não dá para fazer perguntas assim no meio, interrompendo a professora. Então, esse assunto é só para ficar fixado na memória, que é o que faz parte Tá da certo, aula, amigo, mas inclusive. aqui não é oportunidade agora. Vai ter oportunidade dentro Não, do mas grupo de fazer perguntas. sim, mas aqui ninguém está consultando, só estou dizendo um exemplo. Tá Se você certo. está incomodado, Eu vou só dar um problema é exemplo. seu. Nesse caso, pessoal, quando há um pedido via CRC, a CRC facilitou muito. Acontece muito da gente pedir e a certidão realmente ela vem com erro. O que pode acontecer? Por exemplo, eu estou com o livro aqui, eu peguei o livro número 1, eu estou no cartório aqui hoje. Ele era na máquina de escrever, tá? Eu, folheando aqui antes de entrar na aula, eu vi vários acentos que têm corretivo, inclusive num sobrenome de uma pessoa aqui, Nascimento, o sobrenome dele, Nascimento, porque provavelmente na hora de bater lá na máquina de escrever, errou, né? A pessoa errou, acontece. No computador é muito mais fácil a gente corrigir, mesmo assim a gente pode errar, né? Nós somos humanos. Então, o que acontece? A gente pede a certidão via SRC, uma pessoa está aqui hoje nessa cidade aqui, aí eu vou pedir na cidade, lá em São Paulo. A certidão não bate, a certidão nova, com a que ele tem, que é o caso do Josué. O que a gente faz? Assim, por que o registro civil é um ofício tão importante? Porque nós somos o pelotão de frente, né, na vida do cidadão. Todo município vai ter um registro civil. Então, às vezes, tem coisas que nem são, não são de nossa competência, mas a gente ajuda a população a resolver, né? Então, o que a gente faz? O que as minhas meninas são instruídas aqui? A gente liga no cartório, a gente manda e-mail para o cartório para verificar a primeira coisa. Houve um erro de digitação na transposição dos dados daquela certidão antiga para o sistema atual e para a emissão dessa certidão? Foi um erro na hora de digitar? Ou é um erro que está lá no livro? Porque o que pode acontecer? Antigamente, as pessoas não pensavam que o cidadão ia precisar de uma nova certidão. Então, eu lavrava o meu assento, eu errava aqui no livro, aí o pai da criança, por exemplo, via ali, não, mas não é assim. Aí a gente, vamos corrigir aqui só na certidão. Eu não imaginava que a pessoa ia precisar de uma certidão daqui 30, 40 anos, e o livro ficava errado, né, de fato ficava errado, mas na verdade seria o certo, porque se está no livro é o que está certo, tá, Josué? Então, e você andou a vida inteira com a sua certidão acreditando que aquilo ali era o certo. Então, primeiro verificar, né, no cartório responsável, como é que está no livro. Se no livro tiver igualzinho do jeito que eles pediram a sua certidão atualizada, você vai ter que entrar com um pedido de retificação, tá? É um procedimento de retificação administrativa, comprovando que os dados lá estão errados, tá? Tanto o nome dos seus avós, você vai ter que juntar documento para comprovar, junta essa certidão aí que você tem também, para provar como que é o nome dos seus pais, dos seus avós, né? Mas o que eu faria?
eu pediria ao funcionário do cartório que te atendeu para ligar, para mandar um e-mail para confirmar se aqueles dados realmente estão errados, se estão divergentes, ou se foi só um erro na hora de digitar, tá? Ok, valeu. Um pouquinho da prática aí para vocês. É muito enriquecedor. No caso, se, por exemplo, realmente não fosse encontrado o assento dele, aí, no caso, aí já seria um suprimento, né? Porque ele tem a certidão, aí vamos supor que ninguém encontra esse assento lá no acervo do cartório. Então, teria que ser feito um suprimento, né? Ou se faltou, ou se o Josué está com a certidão e faltou algum dado, seria um suprimento parcial. Por exemplo, faltou só o nome da avó dele, mas o assento está lá, né? Tudo isso vai ter que ser investigado. E eu acredito, pessoal, que pode ter situação que você vai ter que suprir e, ao mesmo tempo, retificar, né? Claro que dá para fazer pedidos separados, até mesmo para facilitar o trabalho do cartório, mas pode ter casos de você ter que suprir, ou seja, preencher lacunas, suprimento parcial, e também, em seguida, já precisar fazer uma retificação ali de algum dado, né? É claro que primeiro restaurando, depois retificando, primeiro suprindo e depois retificando. Aqui vocês já entenderam. Aqui não está sendo recriado o registro, nem suprindo um ato inexistente. O registro está lá, o problema é o conteúdo, tá? Retificação, o problema é o conteúdo. Caso do Josué, aí que eu acho que se encaixa, vai ser a retificação, tá? A base legal da retificação está na Lei 6.015, artigos 109 e 110. No 109, nós temos a retificação judicial, tá? Aqui, vocês têm que decorar o seguinte: decisão do juiz com oitiva do Ministério Público e eventuais interessados. No extrajudicial, ou seja, do artigo 110, eu não passo pelo judiciário, eu não passo pelo MP. Caiu qualquer problema no ENAC para vocês em relação a isso, a retificação administrativa não requer a participação do juiz corregedor permanente, não requer a participação do Ministério Público. É realizada em casos de erro evidente, de erro de transposição, inexatidão de numeração, ausência do município quando o local está bem descrito, elevação de distrito ao município, e etc., tá? Quando usar a retificação? Use a retificação quando a pergunta for, por isso que vocês têm que se perguntar para vocês decorarem. O dado está errado? O assento existe? Existe, mas o dado está errado. Eu consigo ler o registro? Tá, consigo. Mas o problema é que eu preciso corrigir uma informação, então é retificação. Exemplo, o nome da mãe Maria de Souza, em vez de Maria Souza da Silva. CPF transposto errado. Naturalidade ficou sem o município, mas há um endereço claro do local de nascimento. Erro na data do registro. Erro na numeração do livro, folha ou termo. Prenome ou sobrenome alterável na via administrativa, conforme o artigo 6.015. Aqui, a gente entra na situação alteração do prenome, tá? A gente tem as regrinhas, depois eu vou ver com umas perguntinhas para vocês aí, para a gente poder também decorar. Mas lembre-se que até 15 dias após o nascimento, após o registro da criança, deixa eu ler aqui como é que está o artigo. Só achar aqui onde é que está esse artigo. 50 e pouco. Alguém lembra qual que é o artigo aqui? Ah, tá. Em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores, então pai ou mãe, podem comparecer ao registro civil onde o assento foi lavrado, e eles podem opor fundamentadamente ao prenome e sobrenome indicados pelo declarante. Observado que, se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, mas se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para a decisão. Acontece, né? A mãe pede para colocar um nome, o pai vai registrar lá sozinho e coloca o nome que ele quer. Então, hoje é possível, por essa via administrativa, se os dois consentirem, né? Se eles estiverem em consenso, amigavelmente, é possível em até 15 dias alterar o prenome pelo procedimento da retificação administrativa. É diferente da alteração do prenome, né, que qualquer interessado, a pessoa registrada,
após atingida a maioridade, pode, uma vez e sem apresentar motivo, ou seja, imotivadamente, pode pedir alteração do seu prenome, independentemente de decisão judicial. E a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. É claro que aqui a gente tem que tomar um cuidado maior, porque a pessoa pode simplesmente trocar o nome, ou até o caso do transgênero, para poder aplicar golpes por aí, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior. O procedimento aqui é um pouquinho mais delicado do que uma simples retificação. Essa aqui da criança, em até 15 dias, não vai gerar problema nenhum, né? Então, se os pais consentirem, é possível a retificação administrativa. Essa retificação administrativa segue o rito do artigo 110 da Lei 6.573. Então, quais são os casos de retificação administrativa? Rio simples, objetivo, documental, sem necessidade de investigação profunda. Judicial, casos mais complexos, quando há uma dúvida relevante, uma necessidade de prova, quando tiver uma impugnação também daquela retificação, por exemplo, eu estou na via administrativa, mas alguém impugnou, tá? Então, aí a retificação vai passar a ser judicial. Alteração substancial de estado da pessoa ou questão que ultrapasse a atuação do registrador. O artigo 113 da Lei 6.015 deixa claro que questões de filiação devem ser decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento. Ou seja, se o pedido envolver disputa real de filiação, não é simples retificação administrativa. Isso aqui está bem claro, né? Todo mundo entende isso. Não tem muito o que a gente adentrar. Na restauração, o ato existe, foi extraviado, destruído ou danificado. Então, o Código Nacional de Normas define o procedimento para regularizar os casos em que, por extravio ou danificação das folhas, tornam-se inviáveis a leitura e emissão da certidão. Então, para vocês gravarem, é inviável a leitura e é inviável a emissão da certidão. O registro existia, mas desapareceu ou ficou ilegível. Então, qualquer problema que cair para vocês em relação ao suprimento, retificação, restauração, verifiquem isso. O registro existia? Existia. Ah, mas ele sumiu. Não, ele ficou ilegível. Então, exemplos, folha do livro desapareceu, o livro foi molhado e não permite leitura, parte do assento queimou, a assinatura ou dado essencial desapareceu por deterioração, e não é possível emitir a certidão porque o suporte físico ficou ilegível. A base normativa da restauração, no RCPN nós temos o artigo 205A, que define a restauração como procedimento para regularizar casos em que, por extravio ou danificação total ou parcial da folha do livro, tornou-se inviável a leitura e a emissão da certidão. E no 205C, nós temos a permissão da restauração administrativa, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente de qualquer ato lançado nos livros do RCPN, quando houver prova documental suficiente e inequívoca, salvo ressalva específica para o assento de óbito. Aí é a pegadinha, tá, pessoal? Lembrem-se do mandado de segurança. Para restaurar no RCPE, a restauração requer uma prova documental suficiente e inequívoca, tá? Se eu quero restaurar um livro inteiro, eu vou pedir autorização no registro de imóveis, por exemplo. Eu vou pedir autorização ao juiz corregedor permanente, certo? Para poder restaurar aquelas fichas, daquelas matrículas que se perderam, por exemplo. Agora, aqui, eu quero realizar uma restauração, tá, de um assento de nascimento, no RCPN. Eu tenho prova documental suficiente e inequívoca? Não, não tenho. Então, não vou poder fazer de forma administrativa. Agora, eu tenho, então não preciso do judiciário. Agora, se cair para vocês qualquer questão falando sobre assento de óbito, cuidado para vocês não errarem, porque aqui no óbito, justamente por quê? Porque o óbito ele encerra casamento, abre sucessão, então envolve direito de herança, né? Então, o assento de óbito ele é mais complexo, vai exigir aqui autorização judicial para essa restauração, além de deve ser apresentada a certidão daquele óbito, tá? Então, para restaurar o assento, eu preciso da certidão e também da declaração do óbito. A gente já vai seguir aqui para ver essa norma aqui de forma mais clara. Então, pessoal, no RCPN, havendo prova documental suficiente e inequívoca, eu posso restaurar, administrativamente, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente,
tá? Por meio desse procedimento aqui, restauração. O que eu posso utilizar para restauração? A certidão antiga do registro, RG, CNH, título de eleitor, certificado de reservista, documentos públicos baseados no registro original. O que eu preciso ter a prova precisa permitir reconstruir o ato com segurança. Então, se eu tenho certeza que aquele assento foi lavrado no meu ofício, eu vou poder me utilizar somente do RG aqui. Eu vou poder criar dados? Não, não vou. Eu vou restaurar aquele assento com os dados que eu tiver no RG. Depois, se for preciso, daí segue com o procedimento de retificação administrativa, tá? Muitos cartórios perderam também as DNVs. Por mais que a gente digitalize tudo hoje, eu gosto de arquivar, porque a gente nunca sabe, né, quanto que vai precisar. E aqui eu acredito, pessoal, que até mesmo a DNV, a segunda via, expedida pelo hospital, pode ajudar também aqui como meio de prova, né? Certificado reservista, enfim, tem vários documentos aqui que podem corroborar para elucidar todas as dúvidas, né, e a fim de que o ato seja reconstruído. Se a restauração administrativa tiver por objeto o assento de óbito, o oficial só poderá realizar o registro após prévia autorização do juízo competente para eventual dúvida registral. Então, quem que é o juiz competente? É o juiz competente para eventual dúvida registral, é aquele que você encaminha os procedimentos de dúvida, tá? A norma também exige, como prova documental necessária, a certidão de óbito e a declaração de óbito, ainda que em cópia legível, sem prejuízo de outras provas. Então, pode cair algum problema para vocês, algum enunciado trazendo uma situação em que a pessoa quer proceder com a restauração administrativa, que ela tenha a certidão de óbito, a declaração de óbito, em cópia, está legível, e ela veio para você para proceder de forma administrativa. Você vai marcar que não pode, né? Ou você vai marcar que só pode após prévia autorização específica do juízo competente para quê? Para eventual dúvida registral, tá? O óbito tem essa peculiaridade. Lembre-se que nascimento e casamento, muito mais tranquilo. Via administrativa sempre, se não exigir provas mais robustas. Agora, o óbito precisa, para restaurar um assento de óbito, a gente não está falando de suprimento, a gente está falando de um óbito que foi lavrado, que foi lavrado, ele existe, mas o livro, o assento foi extraviado, ou a folha daquele óbito, ou o livro inteiro, enfim, precisa de autorização específica do juiz competente, tá? O mesmo juízo aqui, que sana as dúvidas registrais, tá? O artigo 205F fala que, no caso de o objeto da restauração administrativa ser o assento de óbito, o oficial só poderá realizar o registro após prévia autorização específica do juiz competente. Aqui eu coloquei os artigos só para vocês frisarem também na hora de vocês revisarem os slides, mas é o que a gente já explicou aqui. Então, eu acho que eu estou muito repetitiva. Restauração administrativa do assento de óbito, autorização do juízo para eventual dúvida registral, e o que apresentar é indispensável a certidão de óbito e a declaração de óbito. Pode ser cópia, pessoal, ainda que em cópia. Pode estar ilegível? Não, desde que esteja legível. Assim não tem como não decorar, né? O suprimento serve, como a gente já falou, para completar algo que faltou no ato ou para suprir um ato que deveria ter sido lavrado, mas não foi, tá? O suprimento pode ser parcial, quando dados obrigatórios ou recomendáveis não foram inseridos no ato quando da lavratura, ou total, quando foi entregue certidão a terceiros, mas não consta a lavratura do ato no livro competente. Faltou lançar algo que deveria estar no registro, ou existe prova de que o ato deveria existir, mas ele não foi lavrado, tá? Então, nos suprimentos, vocês têm que pensar assim, faltou algo que deveria estar, ou eu tenho provas de que o ato deveria existir, ou seja, foi expedida uma certidão, mas ele não foi lavrado. Suprimento parcial, nascimento registrado, mas faltou constar a naturalidade. No casamento, faltou um dado obrigatório de qualificação ali dos cônjuges. O assento contém uma lacuna em um campo obrigatório, ou a verbação foi feita sem informação recomendável necessária. É igual o livro que eu estou aqui, que eu vi várias marcas de corretivo.
Aqui eu acho que não precisa, tá? Em relação ao suprimento, a mesma coisa da restauração. Para nascimento e casamento, desde que exista prova documental suficiente, eu posso realizar o suprimento total ou parcial, independente de autorização, né, do juízo. Eu não dependo de passar pelo juiz para poder proceder com o suprimento, tá? Agora, se a prova documental for insuficiente, isso vocês têm que tomar cuidado também. Para o suprimento total de um assento de nascimento, então vamos supor, foi entregue uma certidão, mas a certidão está toda rasgada, danificada, eu não consigo ler aquela certidão, e eu não estou convencida. Porque esse procedimento, pessoal, não é um procedimento matemático, né? É um procedimento jurídico. Então, eu como registradora de imóveis, eu tenho que ter segurança de que realmente faltou lavrar no meu livro, né, no assento aqui na serventia, evitando que pessoas se utilizem desse procedimento para buscarem uma segunda certidão ali, começarem uma nova vida, sair aplicando golpe por aí. Então, se eu não me convencer que aquela prova documental é suficiente para suprir totalmente o registro de um assento de nascimento, aí eu vou para o procedimento do registro tardio. Eu vou seguir aqui o princípio da fungibilidade, tá? E o procedimento do registro tardio, ele exige outras provas, né? Como a oitiva de testemunhas, às vezes até mesmo do próprio registrando, né? Se ele tiver 12 anos ou mais, enfim. Tudo com muito cuidado e consultando sempre a CRC para verificar se realmente foi ou não lavrado já aquele assento daquela pessoa, tá? Então, se a prova não é suficiente, registro tardio de nascimento. As diferenças principais entre restauração e suprimento. Isso aqui eu acho que não precisa mais a gente falar, tá aqui. Ficou bem claro, né, que no suprimento há uma lacuna, ou foi entregue uma certidão, mas o ato não consta no acervo da serventia, e na restauração, lembra lá de restaurar, né, lembra daquelas igrejas lá antigas que passam por restauração, ou o patrimônio tombado também, que precisa de restauração, senão se acaba, né. Então, extraviou, danificou, restauração, lacuna, ou não existe nada, é suprimento. Aqui também eu trouxe um resuminho para vocês, trazendo a diferença de retificação e suprimento. A gente já falou também, aqui está mais para vocês lerem depois para revisarem, tá? Diferença entre retificação e alteração de nome. A retificação corrige um erro. Márcia, sem acento, em vez de Márcia, com acento. Sobrenome da mãe lançado incorretamente. A alteração muda o nome por vontade ou hipótese legal, não necessariamente por erro, é aquilo que a gente falou, né, a alteração do nome da pessoa. Então, tudo tem que ser analisado. É uma retificação do nome? Tem uma letra errada ou ele está alterando o prenome dele? Né? Vou ter que identificar qual que é o procedimento adequado. Exemplo, o maior de 18 anos, ele pode alterar o prenome imotivadamente, apenas uma vez, tá? Eu posso alterar o meu nome para incluir o sobrenome familiar. Eu posso incluir ou excluir o sobrenome do meu cônjuge. Tá? Eu casei, não quis adotar o sobrenome do meu cônjuge, mas eu decidi, depois de algum tempo, eu quero adotar. Ou eu quero incluir aqui no meu sobrenome. Ou eu casei, incluí e quero excluir durante a constância ali do casamento. Também pode. Essas são as hipóteses de alteração do nome. Inclusão de sobrenome por alteração da filiação, né? Por exemplo, foi incluída no assento da pessoa uma paternidade socioafetiva, também é possível incluir o sobrenome, né, em virtude daquela alteração. No caso, ali foi incluído um segundo pai ou uma segunda mãe, né? Então eu posso incluir aquele sobrenome também. Inclusão de sobrenome de padrasto ou madrasta também é possível. E a pessoa prevê, a Lei 6.015 prevê que a pessoa registrada após a maioridade civil pode requerer de forma motivada a alteração uma única vez na via extrajudicial, tá? Isso está previsto na 6.015 e também no Código Nacional de Normas. Não depende de decisão judicial.
Aí, para voltar, depende, tá? Se quiser, me arrependi, aí vai ter que passar pelo judiciário. Isso aqui é para vocês decorarem também. Ficou muito repetitivo, mas não tem como vocês não decorarem, pessoal. Não precisa nem a gente adentrar aqui, vocês acham que precisa? Ó, o registro existe, mas está com o nome errado, retificação. O registro existe, mas faltou um dado obrigatório, suprimento parcial. O registro deveria ter sido lavrado, há uma certidão entregue, mas não consta no livro, suprimento total. O registro existia, mas a folha sumiu, ou o livro está ilegível, restauração. A pessoa maior que quer mudar o prenome sem motivo, alteração extrajudicial de prenome. Quer incluir um sobrenome familiar, alteração de sobrenome. Há uma disputa de filiação, via judicial contenciosa. O oficial suspeita de fraude, falsidade, má-fé ou simulação. Recusa fundamentada e remete ao juiz, se requerido. Aqui no artigo 109, fala da retificação via judicial para restaurar, suprir ou retificar um assento no registro civil, tá? Então, como que é feito? O interessado vai apresentar uma petição fundamentada, instruída com os documentos ou com os testemunhas. O juiz vai ouvir o Ministério Público e os interessados em 5 dias. Se houver impugnação, o juiz vai abrir um prazo para a produção de provas em 10 dias, seguida de manifestação dos interessados e do Ministério Público em 3 dias, e a decisão do juiz em 5. Se não houver impugnação ou necessidade de prova, o juiz decide em 5 dias. Julgado procedente, expede-se o mandado preciso ao registro civil, que fará a lavratura, restauração ou retificação, geralmente por averbação à margem do registro. Aí vai depender do caso. Como que vai restaurar, por exemplo, e vai fazer essa averbação à margem se o livro pegou fogo, né? Meio complicado fazer geralmente por averbação à margem. Ô, professora, esses prazos são corridos ou é dias úteis? Todos os prazos das nossas atribuições, né, dos registros públicos, eles são em dias e horas úteis. Deixa eu só confirmar aqui. É que tem alguns que não são, né? Aqui ele não... Então, se aqui não está falando que é em corrido, todos os prazos... Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Acho que está aqui na Lei 6.015 mesmo. Úteis. Deixa eu buscar aqui por úteis. Sempre fala em dia e hora útil. Deixa eu só verificar aqui no Código Nacional. Esses dias eu vi... Tudo fala em dias e horas úteis. Deixa eu ver se fala alguma coisa de corrido. Vamos dar uma pesquisada depois, porque eu entendo que aqui é tudo dia útil, tá? Nessa situação aqui, eu entendo que é tudo dia útil. Se alguém puder confirmar, dar uma pesquisada aí, puder ajudar a gente. Cadê os... Professor, artigo 9º, parágrafo 1º, eu já coloquei aí no chat, ó, da 6.015. Fala que é em dia e hora útil, né? Exatamente. Todos os prazos para os atos em cartório sejam contados em dias e horas úteis. Show, Bruno, muito obrigada. Isso mesmo, pessoal. Então, no procedimento do artigo 109, primeira coisa, petição
fundamentada, com os documentos e eventuais testemunhas, o juiz vai ouvir o Ministério Público, os interessados, em 5 dias. Se houver impugnação, vai abrir prazo para a produção de provas em 10 dias. E, depois disso, manifestação dos interessados do MP em 3 dias e decisão em 5. Se não houver impugnação, já parte aqui para a manifestação dos interessados e decisão do MP dos interessados e decisão em 5 dias, tá? Aqui eu fiz um passo a passo para vocês também lembrarem a respeito desse procedimento do artigo 109, mas é mais para vocês decorarem esses prazos aqui, que pode cair alguma coisa nesse sentido na prova, tá? Então, a primeira coisa para vocês vão identificar o problema é retificar, restaurar, suprir, tá? Petição fundamentada, vai explicar qual é o erro ou a omissão, qual assento será atingida, o que deve ser corrigido, restaurado ou suprido. Então, a petição vai ser fundamentada. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido para a gente ver todos os slides. Ela vai ser instruída, essa petição, com todos os documentos ou indicação de testemunhas para demonstrar ao juiz a necessidade da providência registral. O juiz vai ouvir o Ministério Público no prazo de 5 dias. Aqui o MP vai atuar como fiscal da ordem jurídica, porque o registro civil envolve o estado da pessoa, família, filiação, nome e também segurança jurídica. Por isso que o MP deve atuar nesse caso. Também serão ouvidos os interessados, no prazo de 5 dias. Os interessados podem ser pessoas cujos direitos sejam afetados pela alteração do assento. Por exemplo, vai incluir lá no óbito de uma pessoa o nome de um herdeiro ali que faltou, ele não tinha reconhecido uma paternidade, né? Pode acontecer. Houve impugnação? Primeiro eu verifico isso. Se não houve, sem impugnação, o juiz vai decidir. Se houver impugnação e não houver necessidade de mais provas, o juiz decide em 5 dias. Com impugnação, o juiz vai abrir um prazo para a produção de provas. Se o MP ou algum interessado impugnar, o juiz vai determinar a produção de provas em 10 dias, tá? Após a manifestação das partes e do MP, né, após a produção de provas, serão ouvidos sucessivamente interessados MP e no prazo de 3 dias para cada manifestação aqui dos interessados e do Ministério Público. E o juiz vai decidir, após essas manifestações, em 5 dias. Qual que é o recurso que cabe à apelação? Com ambos os efeitos, evolutivo e suspensivo, tá? A lei diz apelação com ambos os efeitos. Se o pedido for julgado procedente, o juiz manda expedir o mandado e ele deve indicar com precisão os fatos a serem retificados, em que sentido ocorrerá a retificação, os dados que serão restaurados, os elementos do novo assentamento, se for o caso, enfim, tudo que, se o procedimento é um suprimento, então tudo que deve constar ali que faltou, se for um suprimento parcial, o juiz vai ter que trazer indicando com precisão o que é para o registrador fazer, tá? Tem que estar preciso, os dados têm que ser precisos, tá? O registrador vai cumprir o mandado, o assento vai ser ou lavrado, ou restaurado, ou retificado, conforme determinado pelo juiz. Se o mandado tiver que ser cumprido em outra jurisdição, ele será remetido por ofício ao juiz da comarca do cartório. Com o cumpra-se, o cartório executará a ordem. Restaura no domicílio do interessado e dispensa o cumpra-se se houver autenticidade. No artigo 205 do Código Nacional, pode cair algo nesse sentido, que exige o cumpra-se. Mas se você conseguir comprovar a autenticidade, é dispensado o cumpra-se, tá? Então, se o mandado vai ser cumprido em outra jurisdição, ele vai ser remetido por ofício ao juiz da comarca do cartório. Então, é um juiz da cidade de Cuiabá, que vai mandar para o juiz da comarca de Rondonópolis, por exemplo, e esse juiz de Rondonópolis vai mandar para o cartório o juiz de Cuiabá, perdão, manda para o cartório de Rondonópolis. Precisa do cumpra-se do juiz, o cumpra-se feito pelo juiz de Rondonópolis, para dizer que aquele juiz lá de Cuiabá realmente assinou aqui um documento, enfim. Se você tiver provas de autenticidade, pode ser dispensado o cumpra-se, tá? Acontecia muito da gente receber mandados de outras comarcas e a gente tinha que ficar atrás do cumpra-se, sendo que a gente tinha ali o processo eletrônico, muito fácil de identificar a autoria, identificar que aquele documento é idôneo, enfim. Então, o Código Nacional facilitou nesse sentido.
Então, a averbação é feita à margem, a retificação será feita à margem do registro, com as indicações necessárias, o mandado ficará arquivado no cartório. Se não houver espaço à margem, será feito o transporte do assento. O novo lançamento deve conter remissões ao registro original. Então, quando fala da regra de transporte, pessoal, um adendo sobre isso. Na regra de transporte, você vai ter que seguir o livro corrente, certo? Não tem margem aqui para eu conseguir fazer, vou ter que fazer o livro corrente. A norma fala de utilizar o mesmo número da matrícula anterior, só que no livro corrente. Soa um pouco estranho isso, né? Como que você vai... Porque quando você faz um registro hoje, você registra uma criança, você faz o assento, livro, folha, termo. A matrícula, dentro da matrícula tem a CNS do cartório, que é o número do Código Nacional da Serventia lá no CNJ, tem o número do livro, se é o livro 1, se é o livro de nascimento, se é o livro de casamento, né, pela numeração ali 1, 2, 3 de óbito. Então, assim, como que você vai utilizar o mesmo número da matrícula anterior, se a matrícula, aquele monte de número que vai no assento, esse número aqui, vocês conseguem ver? Aqui, esse aqui é a minha certidão de nascimento. Então, como que eu vou utilizar o livro corrente eu estou usando o livro 3, por exemplo, e eu quero transportar um assento do livro 1. Como que eu vou utilizar o mesmo número de matrícula se eu já estou no livro 3, né? Então, é meio estranho, mas essa é a regra. No registro de imóveis, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, que eu sei que vocês gostam mais de falar sobre registro de imóveis. Tem algumas regras específicas no artigo 213 da Lei 6.015 sobre a retificação imobiliária, tá? Então, para que eu utilizo a retificação imobiliária? Para corrigir, ajustar, complementar, atualizar, adequar a realidade fática, né, ao folho real. Então, a descrição do imóvel constante do folho real à realidade jurídica e física do bem. A matrícula, vocês sabem que pelo princípio da especialidade objetiva, ela deve ter área, perímetro, confrontações, coordenadas, localização, titularidade. Essa é a especialidade objetiva. O imóvel precisa estar perfeitamente individualizado. A matrícula deve permitir responder qual é o imóvel, onde está localizado, qual é o seu perímetro, com quem esse imóvel confronta, qual é a área desse imóvel. Sem isso, não há uma segurança registral. É por isso que hoje a gente teve até uma suspensão aí parcial dos efeitos do decreto esqueci o nome do decreto, alguém coloca aí no chat. E agora, aqui no nosso estado, os registradores entraram no consenso, acima de 100 hectares vão passar a exigir o georreferenciamento para qualquer ata de registro, tá? Então, tá uma celeuma aí essa situação. A gente não sabe ainda o que vai acontecer aí pela frente. Mas é para isso que veio o GEL, justamente para corrigir, né, para definir exatamente, para verificar se os imóveis rurais não se sobrepõem um ao outro, qual que é realmente a divisa daquele imóvel. A gente não entende de mapa no cartório, mas trabalhando a gente consegue entender para que serve. Né? Antigamente, as matrículas, as transcrições mesmo, confronta com o rio Tapuru, né? Então, assim, era tudo muito impreciso, ou confronta com a cerca do Zé Tomé. Então, não existe mais isso. Desde da lei de terras, a situação da descrição imobiliária no Brasil era muito precária, né? Você não tinha como confirmar, e isso gera ainda, né? Muita disputa, litígios em relação a essas as propriedades, posses, enfim. Então, aqui vem o que deve ter: princípio da especialidade objetiva, princípio da segurança jurídica, o registro imobiliário protege adquirentes, credores, confrontantes, terceiros e o tráfico jurídico imobiliário, e a retificação busca impedir uma sobreposição, a duplicidade, invasões, fraudes e conflitos fundiários. Princípio da continuidade. A nova descrição deve manter coerência com a cadeia registral. A retificação, pessoal, ela não pode criar nova propriedade, ela não vai transferir domínio, ela vai apenas ajustar a descrição do imóvel. É claro que, com o georreferenciamento, pode haver uma pequena alteração da área, para mais ou para menos, né? Então, não se trata de uma aquisição, e sim definir quais são os ângulos, o perímetro daquele imóvel, que pode sofrer uma
alteração para mais ou para menos. A retificação do artigo 213 é dividido em duas modalidades. Para os casos simples, tá? E para os casos técnicos com alteração perimetral. Lembrando que optar pelo procedimento administrativo não impede uma ação judicial futura. Eu posso proceder com a retificação administrativa, mas lá na frente eu verifiquei que não está certo aquilo lá, eu vou precisar entrar com ação judicial, não impede, tá? Não é porque foi corrigido ali extrajudicialmente que não pode ser alterado, né? E no inciso 2, a gente tem os casos que dependem de um procedimento mais exigente, tá? Na retificação de casos simples do inciso 1, não é exigido planta, memorial, anuência dos confrontantes, essa que é a parte muito importante, porque são hipóteses simples, objetivas, documentais. Com simples documentos eu consigo comprovar. E quanto que eu posso corrigir uma matrícula, por exemplo, por erro na transposição do título? Lá na Lei 6.015, no artigo 213, no inciso 1, na linha A, fala sobre o erro da transposição do título, tá? Então, o próprio cartório cometeu o erro ao transportar os dados do título para a matrícula. Exemplo, o CPF errado, nome digitado incorretamente, área lançada errada, número da quadra incorreto. Então, o erro já não existia no título e surgiu dentro da serventia. O oficial pode corrigir de ofício ou requerimento dos interessados. Tá? Aqui, no 213, inciso 1º, o oficial pode agir de ofício também. Tá? A atualização de confrontação, né? Aqui não vai mudar a linha divisória, não vai mudar a área, não vai mudar o perímetro, vai atualizar o vizinho, tá? Como que está na lei, indicação ou atualização de confrontação. Vai mudar apenas o confrontante. Alteração de logrador também, o oficial pode agir de ofício, tá? Por exemplo, era Rua 7, agora é Rua das Mangueiras. Então, certidão municipal, lei municipal, documento oficial da prefeitura para comprovar a alteração do nome daquele logrador. Essa aqui é o que mais confunde na hora da prova, porque fala das coordenadas e rumos, tá? Pode haver uma inclusão de um azimuth, ângulo, coordenada, adequação geodésica, desde que, se não alterar perímetro e não alterar a área, eu vou seguir o procedimento do 213, inciso 1º, em que o oficial pode agir de ofício também, tá? É uma retificação mais simples. A retificação que visa indicação de rumos, ângulos de deflexão, ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais. Então, se não alterou a medida perimetral, e se não alterou a área, eu vou seguir o 213, inciso 1º, tá? Correções que não alterem o perímetro, inclusão de coordenadas, CGF, inclusão de ângulos internos, correção de azimuth, tá? Lembrem-se disso. Coordenadas e rumos que não alterem as medidas perimetrais, artigo 213, inciso 1º, de ofício ou a pedido dos interessados. E independe da apresentação de mapa, é claro que vai apresentar aqui, né, no caso. Mas eu não vou precisar de anuência dos confrontantes, porque eu não estou alterando a minha área, então não vai influenciar o meu vizinho. Mero cálculo matemático. Exemplo clássico, as medidas perimetrais estão corretas, 20 por 50, mas a área foi lançada como 800, quando o correto seria 1.000 metros quadrados. Então, o imóvel tem 20 por 50, e lá no registro constou que é 800 metros, e o certo deveria ser 1.000 metros quadrados. Eu vou corrigir matematicamente, eu não estou aumentando a área. Então, se cair qualquer problema, qualquer enunciado falando sobre cálculo matemático, que as medidas estão corretas, e que os dados ali estão errados, o cálculo matemático, lembre-se também do 213, inciso 1º. Posso também corrigir dados das partes, atualizar o estado civil, a pessoa era solteira, agora ela veio se casar, então eu posso fazer uma averbação ali também para poder, não é uma retificação, vou averbar ali o estado civil da pessoa, averbar um óbito, ou então, antigamente nas matrículas constavam apenas o nome dos maridos, mulher não era gente, né? Então hoje eu preciso, a matrícula está lá antiguinha, agora a gente precisa mexer, vai ter que atualizar ali os dados, né, colocar os dados, por exemplo, colocava o nome da mulher e não colocava o CPF dela, era o mesmo CPF do marido, então vai atualizar o CPF. Pode ter essa retificação também, tá?
Descrição de linha divisória. Reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Quando o vizinho já realizou a retificação e você precisa reproduzir a mesma linha. Exemplo, o confrontante A retificou o limite. O confrontante B precisa replicar exatamente. Sem conflito, o cartório pode reproduzir, tá? Então, se o vizinho já realizou uma retificação, você vai ter que reproduzir a mesma linha divisória ali entre vocês, tá bom? Até mesmo porque, se ele retificou, dependendo da forma como ele retificou, ele precisou da sua anuência. Então, você também já aproveita e já corrige, retifica o seu, tá? Para que a sua matrícula reproduza exatamente o que ele está falando que confronta com você, você vai falar que confronta com ele. Entendeu? Com determinados metros ali, azimuth, no caso, se for imóvel rural. O do inciso 2 envolve inserção. Então, lembre-se que no 213, no registro de imóveis, inciso 2, quando eu vou inserir, alterar, ajustar medidas perimetrais com ou sem alteração de área, aí, ó, com ou sem alteração de área, então, se eu tive uma inserção, alteração, ajuste de medidas perimetrais com ou sem alteração de área, aí o buraco é mais embaixo, tá? Se precisar de prova complexa, vai depender de despacho judicial. Senão, vai poder ser feito diretamente no registro de imóveis, mas o procedimento é um pouquinho mais complicado, tá? Aqui, o oficial não pode agir de ofício. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área, não precisa alterar a área, tá? Mas se for inserida ou alterada uma medida perimetral, não precisa alterar a área, vai ter que ser instruído com plano memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, bem assim pelos confrontantes. Então, alteração, retificação com alteração de medidas perimetrais, tá? Exige, aqui o que exige? Com ou sem mudança de área. Vamos voltar um pouquinho aqui só para vocês decorarem essa parte. Aqui, ó, indicação de rumos, ângulos de deflexão, inserção de coordenadas georreferenciadas que não haja alteração das medidas perimetrais. Gravem isso, alteração das medidas perimetrais, tá? Aqui não há alteração das medidas perimetrais. Aqui, nessa retificação do inciso 2º, há alteração das medidas perimetrais e não necessariamente a alteração da área. O procedimento vai ser instruído com plano memorial descritivo, ART do profissional, anuência dos confrontantes. Aqui, essa retificação pode mudar tanto a área quanto as medidas perimetrais. Então, pode ser com ou sem alteração de área e vai alterar as medidas perimetrais. Aqui, a documentação obrigatória, planta. Vocês já viram como que é uma planta? Um profissional técnico, acho que eu tenho uma aqui. A LGPD. Acho que é melhor não. Vou mostrar aqui porque o nascimento que eu mostrei era meu, não tem problema. Mas vai ter que ter essa planta com a representação gráfica do imóvel, né? O profissional técnico, ele faz lá um mapinha bonitinho, e memorial descritivo, o imóvel confronta ao norte, sul, leste, oeste, enfim, com todas a descrição ali das medidas, rumos, azimuths e coordenadas. A RT... Professor, Oi? eles reconhecem firma no mapa? Sim, exatamente. Aí, nesse caso, o provimento 195 veio falar o seguinte: ou vai ter firma reconhecida ou assinado digitalmente, tá? E nessa retificação, ela não é matemática, né? Ela é uma retificação jurídica. Então, a pessoa pode apresentar todos os documentos. Se o registrador de imóveis não se convencer, ele pode negar ainda. Então, o registrador de imóveis não é um mero carimbador, né? Que você chega lá com toda a documentação, ele vai proceder com aquela retificação. Se ele não se convencer de que aquela documentação está correta, por mais que os documentos ali são todos originais, por exemplo, né? Está tudo assinado, ele pode negar o procedimento, tá? Ó, a gente já vai chegar aqui na parte dos confrontantes, tá?
Quem que é o confrontante, pessoal? O confrontante pode ser o vizinho, o titular de direito real, o titular de direito aquisitivo. Entende-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais. Então, não precisa. Quais são os direitos reais lá do Código Civil? Propriedade, o direito à aquisição, né? Da promessa de compra e venda, servidão, que mais? Tem enfiteuso, que não pode ser mais criado, mas está lá enfiteuso. Então, tem outros direitos reais lá no direito de uso, usufruto, enfim, os titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os imóveis contíguos, observado o seguinte: no condomínio geral do Código Civil, qualquer um dos condôminos pode representar o condomínio e assinar. Essa assinatura, pessoal, do confrontante, ela pode ser ou no mapa memorial, ou pode ser uma declaração à parte também. O engenheiro geralmente faz ali uma declaração do vizinho dizendo que concorda, não tem nenhum litígio ali com aquela pessoa que está retificando a matrícula dela, enfim, que ela concorda. No condomínio edilício, quem vai assinar pode ser o síndico, tá? E no condomínio por frações autônomas, da Lei 4.591, pela Comissão de Representantes. A lei excluiu o credor hipotecário, o titular de alienação fiduciária e o credor ignoratício, porque eles não confrontam fisicamente com o imóvel. Por quê? Porque o credor hipotecário, por exemplo, você garantiu uma dívida, constituindo uma hipoteca sobre o imóvel de sua propriedade. Quem continua na posse do imóvel? É você, certo? O credor hipotecário não está ali na posse, até mesmo porque ele vai poder ser notificado pelo registrador de imóveis, né? Então, é quem está ali, quem confronta fisicamente com o imóvel. Então, por isso que pode ser o proprietário, que tem o domínio de direito à ação e posse, o titular de outros direitos reais, lá do Código Civil, tá? E não pode ser quem não está na posse do imóvel, o titular de alienação fiduciária. Você alienou o seu imóvel fiduciariamente. A gente costuma falar que se tem alienação fiduciária, o imóvel é do banco, né? Não é seu mais. Mas ele está na posse? Não, não está. Quem é que está na posse ali para poder anuir? Né? Tem que verificar tudo isso. O credor ignoratício também. Uma vez assim, atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial verbará a retificação. Tá. Então, a gente tem o artigo 213, tem todos os requisitos para poder proceder com a retificação, e daí, no parágrafo primeiro, ele fala que tem que seguir todos os requisitos do caput do 225. E o que fala o caput do 225? Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem com precisão os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados a certidão do registro imobiliário. Se atender o artigo 225, o oficial vai averbar a retificação. São requisitos formais, né, da planta memorial. Se tiver tudo aqui, o oficial simplesmente procede à averbação. Tem normas locais, e a gente também tem o decreto 93.240, para imóveis urbanos, você constando a localização exata, o número da matrícula do imóvel, né, na escritura você não precisa nem colocar todas as confrontações ali, norte, sul, leste, oeste, né, você descreve o imóvel dos termos do decreto lá, lote, quadra, setor, o logradouro, né, o endereço completo, e aquilo ali já vai bastar para identificar o imóvel, tá? Então, se o confrontante, ele não assinou a planta, tá? Como que ele vai poder assinar? Ele vai poder assinar a planta, uma declaração à parte, ele vai poder assinar no próprio memorial, tá? E daí você vai levar no registro de imóveis com firma reconhecida, ou ele pode assinar digitalmente também. Se ele não assinou, porque não foi localizado, ou porque não quis, aí ele vai ser notificado. Ele pode ser notificado pessoalmente, via R, pelo registro de títulos e documentos, por edital, no prazo de 15 dias, tá? O silêncio do confrontante presume anuência, isso veio facilitar o procedimento. Estou tentando retificar aqui minha área, por exemplo, tem uma confrontação errada aqui e o cara não assina. Não foi encontrado
não foi possível notificar ele pessoalmente, não foi possível notificar ele pelo registrador de títulos dos documentos, foi publicado edital, no prazo de 15 dias ele não se manifestou, aí o silêncio dele é presumido como anuência, assim como ocorre no procedimento da usucapião administrativa, né? O silêncio do titular do direito real, ele, do proprietário tabular, também é presumido como anuência. Quando é cabível a notificação por edital, pessoal? Se o confrontante estiver em local incerto, quando ele não for encontrado, quando for local desconhecido, aí eu vou fazer uma publicação por 2 vezes. O parágrafo 17 do artigo 213 fala que, se realizadas as buscas, não for possível identificar os titulares do domínio dos imóveis confrontantes do imóvel retificando, definidos no parágrafo 10, deverá ser colhida a anuência de eventual ocupante, devendo os interessados não identificados ser notificados por meio de edital eletrônico publicado uma vez na internet para se manifestarem no prazo de 15 dias úteis, com as implicações previstas no parágrafo 4º deste artigo, tá? Então, eu não consegui identificar quem são os titulares do domínio, ou seja, eu não consegui identificar pela matrícula ali, quem que é o dono do imóvel. Eu não consegui identificar quem que eu devo, é o João, não tem nome na matrícula, enfim, tem algum erro ali que eu não consegui identificar. Então, eu vou colher a anuência de quem estiver no imóvel, né, quem estiver ocupando o imóvel, devendo os interessados não identificados ser notificados por meio de edital. Então, se eu não identifiquei, é meio estranho, né, como é que eu vou notificar por edital uma pessoa que eu não identifiquei? Publicado uma vez na internet para se manifestar no prazo de 15 dias úteis, com as implicações previstas no parágrafo 4º desse artigo. Se houver impugnação fundamentada, aí o oficial vai intimar o requerente, o engenheiro, o responsável técnico, no prazo de 5 dias para se manifestar, tá? Então, o confrontante, ele impugnou aquele procedimento. O que o oficial vai fazer? Ele vai intimar o requerente daquela retificação, o engenheiro, o responsável técnico, no prazo de 5 dias. E se o juiz, se houver impugnação e não houver acordo, porque aqui também o registrador de imóveis ele vai agir tentando mediar a situação, né, conciliar as partes. Então, vai para o juiz. Quando não cabe a retificação, se houver litígio dominial, disputa de propriedade, uso capião indireto, por exemplo, eu estou corrigindo aqui meu imóvel, eu tenho aqui uma área, o meu imóvel urbano tem 180 metros, mas eu utilizo 2 metros do vizinho já tem muito tempo, né? Então, eu quero me utilizar da retificação administrativa para poder adquirir aquela área. Então, o procedimento ali não seria esse, né? Seria a usucapião, né? Eu vou usucapiar aqueles 2 metros, depois eu unifico ali com o meu imóvel, porque 2 metros ele não vai ter o metragem mínima para ser considerado um terreno urbano, por exemplo. Então, se houver um conflito possessório relevante, aí, vias ordinárias, porque o RI não julga propriedade, tá? Então, a retificação não cria domínio, não cria propriedade juridicamente, ela ajusta a descrição. Remanescente de área. Vamos falar sobre o remanescente de área aqui. O que é remanescente? É o que sobra, tá? Eu cortei um bolo, sobrou um pedaço. Tirei uma fatia, desmembrei ali, tirei aquela fatia daquele bolo, sobrou um pedaço. Nesse caso, não há necessidade de envolver todos os imóveis originários. O que é isso? Eu sei que bugou a cabeça de vocês aí, tá? É possível apurar o remanescente de área de uma gleba ou a chamada sobra física, especialmente quando, após destaques, desmembramentos ou alienações, permanece a área residual vinculada ao imóvel originário. Então, eu fiz vários destaques ali, tem uma área ali de 100 hectares, vendi 20, depois mais 20, depois mais 20, né, e fui fazendo destaques ali da minha matrícula, fui subtraindo. Era 100, ficou 80, de 80 foi para 60, de 60 para 40, né? Então, é possível apurar a área remanescente da gleba, né, do que sobrou ali para mim. Mas não é necessário envolver todos os imóveis originários, bastando que a área remanescente seja tecnicamente identificável e vinculável ao título ou matrícula de origem, tá? Áreas públicas. O artigo 213 também admite a retificação de áreas públicas, a demarcação, o ajuste registral, alteração de divisas por escritura. É plenamente possível os confrontantes ajustarem suas divisas, redefinir limites por escritura pública.
Se houver transferência de área, aí sim vai incidir ITBI. Por exemplo, esse caso que eu dei para vocês do terreno urbano. Eu estou ali, meu imóvel tem 180 metros, o do vizinho teria que ter 180 também. Mas, na verdade, eu usufruo 182 metros e ele 178, certo? Ele está com 2 a menos. Se por um acordo a gente resolver, vamos retificar aqui o seu e o meu, ele concordar, mas eu tive um aumento de área, ele está transferindo aquela área para mim, então eu vou pagar o ITBI daqueles 2 metros, né? Então, é plenamente possível também, né, desde que haja acordo ali entre os confrontantes, essa retificação, tá? Essa alteração da divisa por escritura. O profissional técnico, ele responde civilmente, penalmente, administrativamente. Por isso que hoje, nas declarações dos confrontantes, o profissional também assina, e o requerente na retificação, ou até mesmo uma averbação de um georeferenciamento, o profissional técnico, ele assina juntamente com o requerente, os registradores exigem isso, devem exigir mesmo, eles assinam ali, porque eles também têm uma responsabilidade sobre aquilo que eles fizeram, sobre o trabalho técnico que eles prestaram ali. Após a Lei 14382 de 2022, antes, quando eu precisava retificar, e a retificação demorava, a prenotação caducava, tá? Então, hoje, se eu tenho um título prenotado e eu preciso retificar, né, eu não perco mais a prioridade, meu título já está prenotado. E ocorreu a necessidade de uma retificação. O que vai acontecer? A solução legal do artigo 213, no parágrafo 13, é que a prenotação fica prorrogada automaticamente durante toda a retificação. Então, você entrou com uma estrutura de compra e venda para registro e foi constatado pelo registrador de imóveis a necessidade de uma retificação. E a retificação pode ser de qualquer daqueles dados que a gente já falou, né? Então, enquanto o procedimento da retificação estiver ocorrendo, essa prenotação vai ficar prorrogada, você vai garantir a sua prioridade. Você sabe que a prenotação garante a prioridade registral, né? Então, se você tem lá a sua compra e venda protocolada, chegou uma outra pessoa com um interesse também com uma compra e venda, uma mesma pessoa vendeu o mesmo imóvel para 2 pessoas, você não vai perder a sua prioridade ali do seu registro, tá? Você não dormiu no ponto, foi o primeiro a levar para o registro, depois vocês resolvam aí, mas você não vai perder a sua prioridade. Então, o adquirente, ele não perde a prioridade, não reapresenta o título, não paga novamente, não perde a posição registral. Com a sequência prática, o título precisa ser refeito? Não. A escritura pode ser registrada com a nova descrição resultante da retificação, tá? Então, por exemplo, a escritura tem um erro ali na escritura mesmo, que foi apresentada na própria escritura, tá? Então, ela vai ter que ser retificada. Aquela prenotação vai ser prorrogada durante esse procedimento de retificação. É claro que o tabelião também não pode dormir no ponto. O tabelião vai lá, retifica aquele ato e apresenta a retificação entrega a retificação para o ato, a escritura de retificação para o interessado, ele leva no registro de imóveis e aquele ato de retificação, ele passa a fazer parte do ato principal, né, e o ato vai ser registrado, tá? E quando isso é possível, pessoal, quando não tenho dúvida sobre a identificação do imóvel. A retificação é diferente do georreferenciamento, porque a retificação corrige a descrição, pode ser urbano ou rural. E o georreferenciamento é a identificação geoespacial obrigatória do imóvel rural. A base é a Lei 10.267/2001 e o artigo 176 da Lei de Registros Públicos. A diferença essencial entre retificação e geo é que a retificação pode alterar medidas, áreas, confrontações. E o georreferenciamento, ele vai buscar uma precisão técnica, eliminando a sobreposição e vinculação ao SGB. A retificação também é diferente da REURB, porque na REURB é um procedimento coletivo urbanístico de regularizar núcleo urbano informal. Já a retificação é um procedimento individualizado registral. Isso aqui é mais para prova oral, né? Retificação e uso capião. A uso capião pode exigir uma retificação prévia, especialmente quando a matrícula for antiga, a descrição for precária ou imóvel sem perímetro preciso. Por isso que pede, né, no procedimento de uso capião, a apresentação de mapas e memoriais descritivos, né? Retificação administrativa versus judicial. Aqui, sem litígio, especialidade mais rápida, e o juiz decide com litígio e controvérsia quando ela for mais complexa.
O oficial, ele pode, porque como é um procedimento jurídico, ele pode diligenciar no imóvel, ele pode consultar os confrontantes, ele pode analisar toda essa documentação que foi apresentada, ele pode suscitar dúvida, encaminhar ao juiz, tá? Ele não vai fazer simplesmente porque a documentação foi apresentada. Ele tem que se convencer com a tecnicidade dele, ele estudou para aquilo, de que realmente aquele caso é uma retificação e é idôneo. Diligência no imóvel. O parágrafo 12º do 213 permite a diligência no local para verificar confrontantes e confirmar a situação física do imóvel. Ficou 2013 aqui, hein? Ficou grande a lei. A regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Então, independe de retificação, a REURB de interesse social em zona especial de interesse social. Lembra das ZEIs, tá? Se cair alguma questão sobre ZEIs, tá? Promovida pelo município ou DF, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. A adequação da descrição do imóvel rural às exigências dos artigos 176, aqui no caso é do GEL. A adequação da descrição do imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. Né? Faz o GEL ali, o imóvel urbano não é obrigatório ter GEL, é mapa memorial descritivo, aí mudou o sistema para o GEL, então não precisa de retificação, vai só averbar o GEL. A averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente do projeto de regulação fundiária de interesse social de que trata a Lei 11.977, o registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a dezembro de 79. Que seja implantado e integrado na cidade nos termos do artigo 71 da Lei 11.977. Isso aqui é mais decorado. Pessoal, acabaram os slides? Deixa eu ver aqui, eu formulei umas perguntinhas para vocês. Só para, eu acho que ficou cansativa essa aula, 1h30. Vou pegar aqui. Então, pessoal, no procedimento do artigo 109 da LRP, o MP deve ser ouvido no procedimento judicial? Sim, né, o juiz deve ouvir o Ministério Público os interessados no prazo de 5 dias. Para decorar, o artigo 109 chama o MP. Se houver impugnação ao pedido de retificação, restauração ou suprimento judicial, o que acontece, pessoal? O que acontece? Alguém pode responder? Ó, se houver impugnação ao pedido, vamos supor, vamos falar do RCPN, se houver uma impugnação ao pedido de retificação, restauração ou suprimento judicial, o que acontece? Vai ter que ir para o juiz? Na verdade, ele vai ouvir, vai intimar a parte, ouvir, e depois ele vai decidir. Não é aquele prazo de 5 e 10? Primeira coisa que ele vai fazer, se alguém impugnou, pessoal, ele vai abrir um prazo, tá? Porque quem que pode impugnar? Não necessariamente pode ser um eventual interessado. O próprio MP pode impugnar o pedido, né? Então, o que o juiz vai fazer primeiramente? Ele vai abrir um prazo para a produção de provas. Esse é o primeiro procedimento que ele vai adotar. Produção de provas em 10 dias. Aí depois, né, os interessados e o Ministério Público, que vão ser ouvidos sucessivamente em 3 dias. E o juiz vai decidir novamente em 5 dias. Então, alguém impugnou, abre prazo de 10 dias para a produção de provas. Quem pode impugnar? Interessado ou MP, tá? Depois, os próprios interessados e o MP vão ser ouvidos sucessivamente em 3 dias, e o juiz vai decidir novamente em 5 dias. Se não houver impugnação sem necessidade nem necessidade de provas, qual é o prazo para a decisão? Então, eu entrei com procedimento judicial de retificação, restauração ou suprimento do artigo 109, não preciso mais produzir provas, não teve nenhuma impugnação, qual que é o prazo para o juiz decidir? Está tudo certinho.
É uma decisão bem rápida, o prazo é de 5 dias, tá? Qual é o recurso que cabe contra a decisão do juiz nesse procedimento? Apelação em ambos os efeitos. Perfeito, isso mesmo. O que deve conter no mandado judicial expedido após a procedência do pedido? Lembra que a gente falou sobre a precisão dos fatos ou as circunstâncias que deverão ser retificados? Em que sentido? Ou aqueles que deverão ser objeto de novo assentamento. Então, o mandado ele tem que ser preciso. Se o mandado tiver de ser cumprido em outra jurisdição, o que ocorre? O mandado vai ser remetido ao juiz, sob cuja jurisdição estiver o cartório, para receber o que? O cúmplice. Para verificar o que? A autenticidade. Mas pode ser dispensado se eu conseguir verificar a autenticidade, independente ali do cúmplice do juiz local. E como que são feitas as retificações determinadas judicialmente? Como é que fala na norma? Na norma fala que são as margens do registro, com as indicações necessárias, ou com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, será feito o transporte do assento, com remissões à margem do registro original. Não existe o registro original, no caso do suprimento. É estranho como é que eu vou fazer essa remissão, né? A não ser que seja um suprimento parcial, né, que não cabe mais naquele assento, já tem várias averbações ali, não cabe naquela folha. Esse livro antigo mesmo aqui do cartório, na frente é um assento e no verso é outro. Então, tem casos aqui que daqui a pouco já não vai caber mais. Realmente, a gente vai ter que seguir as regras do transporte. Pessoal, vocês ficaram com algumas dúvidas? Vocês querem continuar as perguntas? Está cansativo? Tem bastante perguntinha aqui. Mas eu acredito que ficou bem maçante já o assunto. Deu para vocês entenderem bem. Importante vocês lerem o provimento 95 também para o ENAC, tá? Que trouxe algumas mudanças significativas aí para o registro de imóveis, incluindo essa questão da retificação administrativa. O doutor não tinha respondido ali 5 dias para a decisão. Pessoal, então é isso. Eu agradeço o comparecimento dos senhores a essa aula.